Fala, gente, tudo bom? Então, a gente está agora na terceira aula de design generativo. Nessa aula a gente vai determinar as restrições mecânicas do nosso projeto e gerar o nosso estudo de design generativo baseado nos nossos materiais, meio de manufatura, entre outras condições que a gente precisa setar na hora de gerar esse estudo. Então vamos lá, e se você gostou, deixe seu like e um comentário aí de apoio para o canal, além de se inscrever. Para poder a gente começar a definir os casos as condições, onde está fixo, onde não está, a gente tem que primeiro esconder aqui essas geometrias de obstáculo e utilizar somente as geometrias de preservação, tá? Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai vir aqui, ó, Structural Constraints. Em português é algo como sei lá como é que isso é em português, mas enfim, tá aqui esse ícone, mas é alguma coisa de estrutura. A gente vai clicar e vai começar a dizer pro programa que isso aqui tem alguns tipos de structural constraints, tá? Isso aqui a gente vai utilizar por enquanto só a fixa, mas teria outros tipos de constraints, né? A que a gente vai utilizar vai fixar isso aqui à parede. E qual é o eixo que isso aqui está fixo na parede, né? Isso aqui não pode se mexer para a esquerda ou para a direita. Então vai ser no eixo X, tá? O X. Porque isso aqui não pode ir para trás. É aqui que isso aqui está fixo. Beleza? A gente seleciona então essas duas faces, dá OK. E agora a gente vai criar outra, que vai ser a onde vai estar o preso parafuso. Que aí, qual é a constraint disso, né? É o eixo aqui em cima, ó, Y e Z, porque isso aqui não pode ir para cima, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, tá travado no eixo Y e Z. Tá? É importante essa distinção para que o programa consiga validar que o que está parando essa geometria aqui, o que está fazendo ela ficar fixa, é o parafuso, que vai passar aqui no meio. E não tá colado toda essa face aqui na parede, entendeu? Então, esse é o tipo de pensamento que vocês têm que ter na hora de fazer essas constrições. Acho que essa é a palavra. Lembrando que se vocês gostaram dessas aulas, deixem um like de vocês, isso ajuda muito. Enfim, o crescimento do canal e eu também trazer mais conteúdos para vocês aí. Beleza. Vamos lá agora então criar nossas condições estruturais, condições mecânicas, tá? Só uma coisa que vocês têm que notar aqui, se vocês tiverem mais de uma constraint, né, mais de um lugar fixo, vocês têm que também determinar aqui em cima, tá? Aqui na esquerda vocês vão ver que a gente tem isso aqui, ó, load case, que é um caso de esforço, né, que a gente vai determinar. A gente já determinou aqui, ó, duas construções fixas, tá? Que é essa aqui da parede. Agora a gente vai determinar a carga. Percebam que já existe aqui, desde o começo, a gravidade. A gravidade ela já está aqui desde o começo, atuando. Então está aqui, ó, 9 metros por segundo, 9... Não sei qual é essa unidade aqui, acho que, enfim, 9 newtons, acho que é metros por segundo mesmo. Sei lá, 9 metros por segundo, isso aí, aceleração. Enfim, na direção para baixo, que é a gravidade, já vem setado de padrão aqui do nosso programa, então ele já automaticamente já entende que ele tem que suportar a gravidade. A gente poderia mudar a gravidade de direção, enfim. A gente pode trabalhar isso aqui, a gente vai fazer isso aqui também, tá? Então, beleza, vamos criar agora o nosso um caso de esforço. O primeiro caso de esforço, obviamente, vai ser na parte de cima, que é o nosso suporte sustentando o peso da prateleira. Então, eu vou estimar aqui que uma prateleira que eu vou colocar aí com alguns itens em cima vai ter aí seus 10 quilos, 15 quilos, tá? Vou botar aí 15 quilos, então, que vai dar 150 newtons. Tá? A gente está utilizando aqui a unidade Newton.
Beleza? Porém, a gente pode dividir isso por 2, porque a gente vai ter mais de uma, né? Ela não vai ficar sozinha, então vamos botar aí 75 newtons, tá? Que vai ser exatamente o peso da metade de uma prateleira com alguns itens decorativos em cima, algo do gênero. Tá? Eu estou pensando em fazer essa prateleira exatamente de material injetado, impresso na impressora 3D, material injetado, não, material aditivo, né, impresso na impressora 3D. Beleza, tá? Esse é o nosso caso de força número 1, ela só sustentando esse material aí. Agora, vamos criar um load case número 2. Vamos clonar esse aqui, eu vou botar o nome desse aqui, sustentando objetos. Tá? Eu vou criar um load case 2, eu vou clonar isso aqui, ó, clone case. Então eu vou botar esbarrando lateral. Então eu vou criar um caso aqui, ó, percebam que aquelas vou selecionar aqui para ficar ele aqui. As nossas onde ela está fixa, né, que a gente disse para ele está fixo, continua, tá? Eu vou criar aqui agora um outro caso que vai ser esse aqui que a gente criou, tá? E vou adicionar mais, que vai esse dele tá suportando essa força de 15 newtons, 75 newtons, e vou criar mais um, ó. Vou botar aqui como se eu estivesse batendo aqui e vai ser uma força de momento, tá? Vou botar aí que eu vou bater com 50 newtons. Tá? E é importante que vocês acertem aqui a direção e vocês têm que colocar alguma referência para que o programa consiga compreender o que está acontecendo, tá? Então eu vou criar aqui a direção. Vai ser uma força de momento aqui, que eu vou estar batendo aqui e criando meio que uma torção na peça, tá? Show. Esse é um caso. Agora eu vou criar lateral esquerda. R não é. Lateral esquerda. E agora eu vou criar exatamente a mesma coisa. Vou clonar. Vou fazer o da lateral direita. E aí eu só vou inverter a do momento. Aí, voltar aqui. Eu só vou inverter a face que ele está. Eu vou botar nessa aqui. Eu tenho que dar a referência aqui que a gente viu. Só vou colocar 90 graus. Ele batendo aqui nessa outra face. Beleza. Então a gente tem essa, à direita, a lateral esquerda, suportando objetos. E a gente pode também botar um outro caso, que, enfim, todas as que vocês conseguirem pensar aí. Eu vou clonar esse aqui e vou fazer mais um caso colocando objetos. Então vou pegar o fixo e vou só substituir por momento, tá? Vou botar aí também um esforço de 75, que vai ser como aquele momento que eu deixei um objeto em cima da estante, né? Vai ser exatamente aquele momento.
E aí essa direção está normal à face, que vai ser a pessoa colocando exatamente em cima. Tá? Então a gente tem quatro casos aqui. Tem nosso suporte fixo, e a gente pode agora também pensar em mais um caso, que seria o quê? Utilizando, vou clonar ele aqui, o primeiro, tá? Utilizando esse objeto de cabeça para baixo. Se eu quisesse utilizar o suporte ao contrário, tá? Que eu acho um caso bacana, porque a gente pode querer fazer isso. E aí a gente só tira e coloca o esforço aqui na parte de baixo, tá? E tem algum outro esforço aqui. Peraí. Tem algum esforço aqui nele que está na parte de cima. E nesse caso aqui a gente vai virar também a nossa gravidade, tá? Então ela vai virar 90 graus, 180, desculpa. Tá? Nesse caso aqui a gravidade está ao contrário. Então, em vez de uma compressão, que era o que a gente estava fazendo aqui, em vez de a gente estar comprimindo a estrutura, a gente vai estar, na verdade, alongando ela, né? Então é um esforço completamente diferente que a gente pode também levar em consideração aqui. Então a gente tem 5 casos aqui de esforço, né? A gente revisa aqui, então tá tudo bonitinho. E aí, ó, percebam como é que o nosso pre-check já mudou para amarelo. Ele já está me dando alguma informação aqui que não é relevante ainda, porque está falando sobre fresa e tal, e no fim, não vai ser o que a gente vai fazer aqui, mas é só para vocês se atentarem sempre a isso aqui. Agora que a gente já tem nossos casos de esforço definido, a gente vai escolher um objetivo, tá? Basicamente você pode escolher 2 objetivos dentro do design generativo. Um é minimizar a massa, né? Então diminuir o peso de acordo com o fator de segurança que você determina. O fator de segurança aqui está 2, então ele vai tentar ao máximo descer isso até chegar a esse fator de segurança. Tá? E o 2 que é maximizar o fator de segurança de acordo com a massa que você deseja. Então eu quero que a peça tenha até, sei lá, 500 gramas. Eu vou botar aqui e vou falar para ele, ó, você pode chegar a ser 500 gramas, mas não diminui do fator de segurança 2. Tenta ficar ali, tá? Nesse caso aqui, eu vou botar diminuir massa, mantendo o fator de segurança 2. Acho que a gente pode até ir um pouquinho mais alto. Vamos botar um fator de segurança 4, apesar de eu achar que a gente não vai conseguir. Mas vamos ver como é que fica isso aí. Não vou deixar 2 mesmo, porque senão ele não vai te retirar tanta massa. E a gente quer ver bastante essa forma aqui para entender como é que isso acontece. Tá? E agora a gente dá OK, beleza. Vamos ver agora os nossos meios de manufatura. Sempre, lembrando sempre de ir da esquerda para a direita. Então, manufatura. A gente tem alguns tipos de manufatura aqui. Tá? Costing, né? Costing é você estimar quanto essa peça vai custar. A gente não vai utilizar isso porque é basicamente feito com os parâmetros dos Estados Unidos, é tudo em dólar, enfim, não se atém à realidade aqui do Brasil. A gente tem, então, o meio de fazer restrito, então sem nenhum tipo de restrição do meio de manufatura, o que pode ser legal para a gente ver exatamente as possibilidades e talvez servir como uma inspiração, eventualmente, e até para a gente comparar, no nosso caso aqui educacional, até para a gente comparar quais são as diferenças de cada meio de manufatura. Aí temos o meio aditivo, que seria impressão 3D, né? Poderia ser tanto SLS, SLA, FDM, enfim, a manufatura aditiva. A gente só tem que determinar aqui qual é a direção que a gente quer que ele
contemple, então ele tem 6 direções, que é x, y e z, e menos x, y e z, que seria de cabeça para baixo cada uma dessas direções. Então, no caso aqui, eu não vou querer que ele imprima em mais y, porque ficaria toda essa área aqui, ficaria muito estranho tudo isso aqui com suporte, então, mais y não vou querer. Mais z também vai ficar estranho, porque vai imprimir a peça de lado, então não quero. Mais x vai ser interessante, que ele vai imprimir a peça assim. Eita, peraí. Ele imprimiria a peça nessa orientação, aqui é o chão, tá? Então isso é interessante, eu gosto dessa orientação. Então vamos deixar essa. E eu quero também a orientação menos y, porque ele vai imprimir exatamente a peça assim. Também é legal, que vai deixar a peça alongada. Então beleza. Então, orientação menos y, tá? Que ele vai imprimir ela assim. Sem necessidade de suporte, provavelmente. E o legal aqui, gente, é vocês olharem que ele deixa para algumas opções. Por exemplo, o ângulo de overhang, que é o ângulo que você vai precisar começar suporte. Então você consegue determinar, falar para ele assim, ó, não faz nenhuma curva, né, não faz nenhum ângulo maior que 45 graus. Eu posso aumentar isso aqui, porque a minha impressora ela aguenta até um pouquinho mais, 55, 60, assim, dependendo do tamanho. Mas vamos deixar 45 mesmo. E aqui a gente consegue determinar também a menor espessura que a gente vai querer ver aqui na peça. 3 milímetros eu acho que é muito pouco. Eu vou subir um pouquinho aqui para 5 milímetros, para não ficar coisinha muito pequena. E a gente tem umas outras opções aqui, né? Fresa, então opção de você fresar e quantos eixos você tem. Die casting, né, que seria fundição. E eu acho que pode ser legal essa também. Vamos fazer também nessas 3 direções aqui, para a gente ver os diferentes meios de manufatura, como é que isso acaba influenciando na peça final, tá? E 2 eixos, que seria basicamente uma CNC ou uma cortadora laser, algo assim da vida, que pode ser interessante também. Eu acho que a gente pode deixar aqui, apesar de, enfim, vai fazer um pouquinho, vai demorar um pouquinho a mais, a gente pode deixar, a gente só tem que se atentar exatamente aqui a direção que ele vai cortar. Ele está falando para a gente que vai ser Z, então exatamente isso aqui, ó, vai cortar aqui. Vai cortar exatamente a peça aqui. A gente pode ter um problema aqui em relação aos furos. Eu não sei como é que ele vai se atentar a isso aqui. Quero até ver, vou deixar aqui porque eu estou curioso para ver o que vai acontecer. Nunca utilizei essa opção. Tá, então vamos seguir aqui, a gente vai ter muitos resultados. Eu estou querendo até diminuir um pouco para poder a gente não ficar tanto tempo vendo isso aqui acontecer. Enfim, talvez eu vou deixar aqui, ou vou deixar para tirar em X, diecast em X, tá? Que vai sair nessa direção aqui. Então a gente vai ter isso. Aí ele dá OK. E agora a gente vai ter que determinar quais são os materiais, tá? A gente tem alguns materiais aqui já aditivos, mas que não são materiais normais assim, né? Materiais diferentes. Então a gente vai acabar aqui indo para os nossos materiais normais enfim, da biblioteca de materiais da Autodesk aqui, do Fusion, tá? Eu vou ver se eu consigo achar o PLA aqui, senão eu vou de ABS mesmo. Agora eu tenho que descobrir qual é o nome do PLA em inglês.
polylactic acid. Vamos ver se a gente tem isso aqui. Para a gente ver a diferença também entre o PLA e o ABS, que enfim, são os materiais aí mais utilizados. Vamos botar o ABS, tá? E vamos botar o polylactic acid, que eu acho que a gente não tem. Bom, beleza. Vamos seguir aqui então com talvez um metal para a gente conseguir comparar o que a gente tinha e o que a gente vai fazer. Vamos botar aqui um alumínio 61. É um alumínio bem comum aí. Tá, então a gente vai comparar o que seria um ABS e o que seria em plástico desses dois meios. Beleza? Então aqui a gente está... aqui ó, exatamente. Ele está dizendo para a gente que o corte dos eixos não suporta preservar... Enfim, ele está exatamente falando aquele erro que a gente estava contemplando, que a gente achava que poderia acontecer. Então vamos tirar, dá ok. E aí tá tudo bem, o pre-check tá falou pra gente que tá ok. E aí a gente tem a opção aqui agora de dar o preview. Vamos dar o preview. E vamos ver o que ele vai fazer mais ou menos. Basicamente é um preview de qual vai ser o estudo, como é que ele vai começar a pensar, né, qual vão ser enfim, o que ele vai fazer aí para resolver esse pepino. Tá? É mais uma checagem para a gente entender o que vai acontecer aí, do que propriamente para ver algum resultado específico, algo do gênero. Né? Só para a gente conseguir entender se está tudo ok com o estudo e se vai ficar tudo bem. Aqui já dá para ver que está ok. Então agora nós vamos gerar nosso estudo de design generativo. Vocês vão ver na próxima aula qual foi o resultado e como a gente faz para filtrar eles e determinar qual é a melhor opção para a gente, além de fazer o pós-processamento da malha para fazer uma limpeza ou outra, caso seja necessário. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês ou um comentário caso tenha alguma dúvida e eu espero vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.